E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, pega a visão aí, hein? Ó, você vai utilizar o cupom NEGAL lá na Growth Suplementos. A Growth Suplementos é parceira aqui desse canal, certo? Então lá na Growth Suplementos você compra o melhor suplemento do Brasil. E por favor, na hora de pagar, hein? Vai estar lá a aba cupom. Utiliza o cupom NEGAL, pois você tem um descontinho maior ainda e ainda ajuda muito o nosso trabalho. E aí, meu Muito anjo? bem, Alessandro. Vamos falar sobre esse menino de 15 anos que está viralizado nas redes sociais, o Pastor Mirim. Eu esqueci as palavras que ele usa, que é em inglês, que ele usou num culto e viralizou muito. É o... Até hoje eu acho que ele não quis falar inglês. Eu acho que ele só mandou Kaique, um me em línguas ajuda, lá. Kaique. Power, não sei o que lá. Power Rangers. Né? Of the king, the best, the awesome. Exatamente. The Power, The King, The Best, O Kaique The tá ligado, Awesome. o Kaique tá ligado. Esse garoto, Alessandro, ele começou a viralizar algumas falas dele na igreja, né? Porque ele é missionário e tal, ia na igreja pra pregar e tudo mais. E o pessoal começou a pegar muito no pé dele. Primeiro porque ele é muito novo, segundo porque ele fala como se fosse um adulto. E o pessoal começou a hatear muito esse garoto. Bastante. Pra mim, mais do que o que tem que ser hateado. Então, Eu já- algumas pessoas eu já acho começaram meio a achar merda isso aí, né, mano? que estavam pegando muito pesado com ele e Eu compararam sou até esse. ele a Vitória. Lembra? O que, Missionária isso aí eu Vitória? achei errado. Com a Vitória. Com a Vitória, É, que exatamente. a Vitória aqui, eu passo um pano mesmo porque eu sou fã dessa menina. O caso se agravou de tal forma que os pais dele, né? Os pais dele abriram um BO, porque ele estava recebendo ameaça. E tiraram ele das redes sociais. Só que agora o Conselho Tutelar entra na parada também. O Em que- relação a ele aí- poder ou não visitar igrejas, pregando. Aí é onde eu achei errado. Eu acho Olha que muito loucura. errado. Sabe por quê, gente? Eu acho muito errado isso daí. Porque assim, ó, não é zoeira. O Conselho Tutelar entrou Aqui na ó, tem história. matéria, a gente vai dar mais O detalhes. Conselho Tutelar proibiu Miguel Oliveira, de 15 anos, conhecido como Pastor Mirim, de continuar pregando em igrejas. A medida foi motivada por ameaças recebidas depois de declarações feitas por ele durante cultos evangélicos. A decisão foi revelada segunda-feira pela página Assembleianos de Valor. Segundo a publicação, a proibição foi definida em reunião entre o Conselho Tutelar, os pais do jovem Érica Marcelo e o pastor Marcinho Silva, líder da Assembleia de Deus Profético, onde Miguel costumava pregar. Além de suspender a agenda de eventos religiosos por tempo indeterminado, o Conselho determinou que o adolescente se afastasse das redes sociais. Com isso, ele está proibido de Nossa. acessar seu perfil no Instagram, onde soma cerca de 1 milhão de seguidores. A suspensão inclui também qualquer tipo de pregação ou manifestação religiosa online. Puta, mano, sei lá, Nossa, mano. Vocês que podem achar loucura. até que tá certo, eu não consigo achar isso certo. Eu acho isso muito errado. Eu acho que isso aqui, pra mim, é o Estado botando suas garras em si. Tudo bem que hoje a gente já não vive mais o Brasil da liberdade que a gente achava que vivia. Mas assim, irmão, esse garoto, eu enxergo ele da mesma forma que eu enxergo a Vitória. A Vitória, pra mim, ambos eu enxergo como era antigamente lá. Eu falo antigamente porque é a visão que eu tenho de quando eu ia pra igreja católica, que tinha aquele pessoal do grupo de jovens, e aí, no grupo de jovens tinha sempre aquele menino mais sabido, que tinha lido a Bíblia mais que todo mundo. Ele era meio que, entre aspas, o comandante ali. Eu enxergo esses dois assim. Por quê? Porque pra mim, mano, são muito jovens para serem considerados pastores. Entendeu? Pode botar o apelido no moleque de pastor, mas pra mim ele é muito jovem pra isso. Então, por exemplo, se um jovem tá assistindo ele, da hora, porque é legal você trazer o jovem pra igreja. Se um jovem tá assistindo a Vitória, legal, porque é legal você trazer um jovem pra igreja. O que me pega mais é o adulto, que pra mim o problema é o adulto que para e olha pra um garoto de 15 anos como se ele tivesse 50, porque pra mim ser pastor é muito mais do que simplesmente conhecer a Bíblia, você tem que conhecer o mundo. Você tem que conhecer esse mundo que Deus deixou pra nós. Tá ligado? Você precisa de tempo de vida pra fazer isso. Uma coisa é subir um Marco Feliciano, uma coisa é subir um Silas Malafaia, outra coisa é subir o garoto com a mesma responsa. Com a mesma responsa de um Marco Feliciano, com a mesma responsa de um Silas Malafaia, com a mesma responsa de um pastor normal, entendeu? Não acho legal. Mas você vai proibir o moleque, você tinha que estar proibido, você tinha que dar um toque no adulto. Que ouve o garoto como se ele tivesse a vivência de um Silas Malafaia. Isso aí, pra mim, que pega. Eu não acho que o Estado tem que se envolver nisso. Entendeu? Se é o Estado dizendo assim, ó, chama o Conselho Tutelar,
o conselho tutelar vai lá nos pais e fala, ó, vamos pensar uma coisa aqui, não é legal. E convence. É uma coisa. Ali tá, determinou e ele está proibido. Peraí, eu tô proibido de usar minhas redes sociais? Então viramos os chineses sem as benesses de ser chineses. Né? Porque pelo menos os chineses têm as benesses de ser chineses. Entendeu? Eles também têm isso daí. O cara chega e diz, você não vai fazer e pronto, acabou. Mas pelo menos ele entrega alguma benesse. Sei lá, eu acho errado. Outra medida, obrigada, Miguel, que é o pastor Mirim, a deixar o ensino à distância e retornar às aulas presenciais em sua escola. Ah, outra coisa que eu também não sou a favor também não, viu? Se você pode fazer à distância, eu dou o maior apoio. Alessandro. Ah, eu dou mesmo. Se você tem... Porque assim, pra fazer ensino em casa, homeschooling, você tem que ter condição. Se você tem condição, dou o maior apoio. Vamos entender como foi que o Conselho Tutelar entrou nessa conversa. Por quê? As falas do eu vou chamar ele de Pastor Mirim, porque todo mundo vai saber. Pastor Mirim viralizou por si só, por um menino tão novo, ter um jeito tão forte de falar, né? E ele tem umas pregações muito fortes e tal. E já começou a incomodar algumas pessoas. Muitas pessoas começaram a falar dele, a se incomodar pela idade. Enfim, pela pregação dele. E aí, o pessoal começou a hatear ele. Os pais se incomodaram por conta de... Uma coisa é hate, é você falar mal ali. Outra coisa é você ameaçar a pessoa. Os pais olharam e viram que tinha ameaças e procuraram a polícia. E aí chegou essa questão do Conselho Tutelar, ó. Nos últimos meses, Miguel se envolveu em polêmicas nas redes sociais. Em um vídeo recente, ele aparece rasgando exames médicos de uma mulher durante um culto enquanto declarava: eu rasgo o câncer e filtro seu sangue e curo a leucemia. Essa apareceu defendendo ele. Essa mulher gravou um vídeo. No vídeo ela defende? Defende. E ela fala que já estava curada, né? Do câncer, se eu não me engano. Ele. Críticas a esse tipo de comportamento levaram o Conselho Tutelar, que entendeu... Só que eu acho assim, o Conselho Tutelar, ele é sempre provocado, né? Não é assim, ele viu e vai. Alguém denunciou no Conselho Tutelar. Que entendeu que há risco de integridade emocional do adolescente e decidiu intervir. Ainda não há prazo definido para a retomada de suas atividades religiosas e digitais. Quer ver, ó? Eu tinha visto Tiraram o menino da jogada. Eu tinha visto o vídeo dessa mulher... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ela falou que não é influencer e tal, mas por conta da polêmica ela ia falar, né? Porque ela é a mulher do culto. Que aqui, ele ó. diz que sim, ela curou... é a mulher que aparece no culto lá. Deixa eu ver se é esse o aqui. Alessandro vai ver se acha aqui. Não é esse não. Mas... Cadê? Eu tinha visto... Aqui, achei. Achei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tinha visto na página do Paulo isso aqui. Quando ele rasga aqueles documentos, ele não tá rasgando os meus documentos, os meus laudos. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, né? E eu creio sim que a minha fé me curou. A minha fé, eu tenho certeza que a minha fé me curou. Então, ele não rasgou meus laudos, como estão dizendo. Ele rasgou folha sulfite, onde ele escreveu. Entendeu? Então é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados, eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim, o câncer voltou sim. Né? Mas continuo meus tratamentos, estou ótima. E é isso aí, gente. Vida que segue. Nem naquela... Que polêmica, Tem gente que loucura. falando aqui. Ah, negão, mas isso tá no ECA. Leia o ECA. Não, da hora. Tá no ECA? Tá no ECA. Tem que ser cumprido. A lei tem que ser cumprida, negão. Beleza. Se eu andar agora aqui, ó, 100 metros. 100 metros. Eu vou até dar a localização de onde vocês vão estar. 100 metros aqui, eu vou estar em frente ao Ecoponto, aqui em frente à obra Max ali, naquele farol ali. Agora, tem um moleque vendendo bala ali. Cadê? Se eu voltar... Aí eu ando um pouco mais. Eu vou andar mais ou menos uns 500 metros, 600 metros. Eu vou estar na Baixada do Glicério, embaixo do viaduto que vai de quem vai ali para acessar a continuação da Radial Leste. Lá deve ter umas 4 crianças agora vendendo coisa, entendeu? Pedindo dinheiro, meninas e meninos, mais novos que a minha filha, a Lana, que a minha filha tem 8 anos. Do lado... Tem 4 barracas onde você vai ver 2 ou 3 adultos ou mexendo no celular, ou usando droga, ou fazendo qualquer outra coisa.
Qualquer pessoa pode passar ali, catar aquela criança e levar embora. Se você passar de noite... Eu tô falando agora é o que agora aí, ó? 3h47. Se eu passar de noite, eu vou trombar essas mesmas crianças. Então isso tá tudo bem. E o conselho tutelar, cadê? Cadê o conselho tutelar? Ah, entendi. Se eu for agora, essa aqui eu já não posso falar onde é o endereço. Mas aqui no centro de São Paulo, tem um lugar muito conhecido aqui por vender entorpecentes ilícitos. Se você passar agora ali, ó, a pé, vai passar um moleque de bike por você e vai perguntar assim pra você: ei, tio, é da branca ou da preta? Moleque de 10 anos vai perguntar pra você: ei, tio, é da branca ou da preta? Ou seja, é maconha ou é cocaína? Conselhos tutelares? Pra esse não precisa de conselho tutelar? Precisa de conselho tutelar pra esse? Ah, tá. Entendi. Entendi, então. Então, beleza. Esses aí não precisa de conselho tutelar, tá ligado? 25 de março. 25 de março. Você vai ver o moleque guarda no carro. Você vai ver o moleque ali, às vezes ali, mano, só esperando você tá moscando ali pra ele roubar alguma coisa sua. Precisa de... Cadê o conselho tutelar pra esse moleque? Não tem? Não tem conselho tutelar? Região da Luz. Você vai ver menor, tanto menino quanto menina se prostituindo. Tem conselho tutelar pra eles também? Não tem? Não é que eles estão escondidos, viu? Eu não tô falando de gente que tá escondida, não tô falando de gente que vai ter que chamar a polícia e investigar pra descobrir aonde eles estão, cárcere privado, cara. Não, tô falando de gente que tá ali parada o dia inteiro na rua. Tem conselho tutelar pra eles também? Então, beleza. Então é isso aí. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.